Ai de mim, que dor, míseros restos. Tem que começar provocações com um gemido grego. Provocações. 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, o ano 13. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. E vejam só a provocadora que veio aqui. Ela é pós-doutorada em letras e tem um currículo longuíssimo, que não vamos ler porque os currículos não nos interessam. O que nos interessa são as ideias. As dela são provocativas. Ela diz, por exemplo, que a escola sempre esteve despreparada para o novo. E ela fala muito mais de dentro das escolas. Ela é Ana Maria Haddad Batista. Ana Maria Haddad. Uma pergunta simples para começar. Como está a educação no Brasil? E você acha que isso é uma pergunta simples, uma pergunta bem complicada? A educação no Brasil, ela tem muitos problemas em relação aos outros países, todos nós sabemos, é um fato, né? Não adianta querer esconder isso. Mas atualmente, ela tem uma coisa de muito bom, Abujamra, acredite. Há um esforço muito grande por parte do governo, por parte de várias instituições, em melhorar. Eu acho que isso já é um grande passo. Engraçado é que todo mundo pensa exatamente o contrário do que você falou. Eu sou muito otimista. Que vai tudo muito mal, a educação vai mal mesmo, não tem jeito, ninguém sabe realmente qual é a forma de melhorar. Bom, com a recente chegada do povo à universidade, não está na hora da universidade, de fato, mudar? Está. E é nesse sentido que eu acredito na universidade e na escola, você entende? Há um esforço muito grande em mudar. Agora, como mudar, o que mudar exatamente, né? Há uma série de coisas aí que estão sendo pensadas, refletidas em todos os lugares, acredite. O que tem a dizer há aqueles que acham que a universidade, agora cheia de gente, está correndo riscos? Eu teria a dizer, e em muitos momentos eu até escrevo isso, que grande parte dos educadores não tem o menor compromisso para com a escola. Você entendeu? Não tem. Agora, claro, para ser um bom educador, de fato, primeira coisa, você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Eu vou mexer um pouco com essa alma que é uma enguia e eu já percebo. Quando me dizem que uma coisa é fria, eu começo a gostar. A frase não é minha. A frase é de João Cabral de Melo Neto, que disse: Abujamra, nada de paixão. A gente tem que ser gelado, tem que ser claro, a gente tem que saber exatamente o que quer. Ele, por exemplo, fazia o seguinte: ele escrevia um verso, abria a gaveta, punha o verso, fechava e só abria 6 meses depois para saber se o verso ainda servia ao poema. Entendo. Bonito, não? É muito bonito. Eu adoro o João Cabral. Há 13 anos atrás, o poeta Mário Chami disse neste programa que o Brasil estava ficando repleto de faculdades de fundo de quintal. Mudou alguma coisa? Claro que existem as faculdades que chamam, né, de fundo de quintal. Mas eu tenho uma grande convicção, eu tenho plena certeza que, em especial, depois do governo Lula, agora com a Dilma, há uma série de cobranças em relação às faculdades, às universidades em geral, que estão, de alguma maneira, encaminhando essas universidades a uma maior seriedade. Ana. Oi.
Os educadores estão sempre à espera do aluno ideal. Foi você quem disse isso. Verdade. Como é esse aluno ideal? Para a maioria dos professores, seria aquele aluno que estudasse, não é? 15 horas por dia, que estudasse o dia todo. Chegando em casa, ele deveria estudar mais ainda. O aluno quieto, o aluno que constantemente fizesse elogios à escola, ao sistema escolar, principalmente aquele aluno que nunca levantasse dúvidas a respeito do que a escola estabelece. Esse é o aluno ideal, quieto, carneiro e que aceite tudo. O professor ainda, a maioria dos professores, tem um grande grau de autoritarismo. Entendeu? Eu não vou dizer que eu seja santa. Às vezes eu me pego também, Abujamra. Nossa, eu não estou querendo aceitar alguma coisa, não é? Por que eu não quero aceitar tal posição? Eu estou sempre me revendo, é óbvio, não é? O que me irrita profundamente é, por exemplo, que num país como o nosso, não se faça um projeto de 30 anos sobre educação. Aí eu fico furioso, aí eu fico um provocador. 30 anos é o mínimo, todos os educadores dizem. Não é o governo chegar e tirar um pedaço daqui, um pedaço dali. Mudou, as coisas mudaram. Os professores têm que mudar. Não é mais pegar um livro e começar a ler para o aluno, não. Os alunos agora estão na internet, eles estão buscando as Excelente. coisas. Acabaram com os professores, vocês têm que ser outra coisa. Aí eu fico agredindo os professores e me divirto com isso. Bom, excelente, excelente. Agora, perguntei do aluno ideal, agora eu quero saber do aluno real. Perguntei do aluno ideal, agora eu quero saber do aluno real. O aluno real é um aluno que trabalha muito, é um aluno cansado, que não tem o repertório desejável, não é? Então ele vai para a universidade ou no período noturno e trabalha o dia todo, não é? Ou ele, mesmo que ele estude de manhã, ele já levanta cansado e depois da escola, depois da universidade, ele vai para onde? Ele vai trabalhar. E ele tem pouco tempo de leituras, ele tem pouco tempo de dedicação. Então, o aluno real, ele não quer chegar na sala de aula, e como você muito bem colocou, não é? E uma aula, não é, sem graça, por exemplo, uma aula nada provocativa, que não o leve a algumas reflexões, que não o leve a construir. O aluno não quer chegar e ter esse tipo de aula, conteúdos que ele facilmente buscaria na internet, não é? Comendo pipoca, não é? Comendo pipoca ou tomando refrigerante de forma muito mais confortável, principalmente na cidade de São Paulo. A escola deve instituir uma postura desafiadora na escolha e na adoção dos livros. Você está falando de livro didático? Eu estou falando de livros em geral. Há livros conceituais que têm elementos de literariedade, de poeticidade, não é? Que muitas vezes dispensam essa leitura de livros mais ficcionais, que determinadas áreas, determinados alunos não gostam. Você entendeu? Estão muito mais centrados em suas áreas. Agora, em suas áreas, quais as leituras que deveriam ser adotadas, não é, para estimular mais ainda esse saber ou um gosto pela leitura, realmente o gosto pela leitura, não o hábito pelo hábito. Ana, vou começar a ser gentil com você. Obrigada. Qual é a sua postura desafiadora? Diante do quê? Diante da literatura, da ciência, da filosofia, da vida, do mar, do ar, do cansaço. A minha postura desafiadora é a primeira, como posição de vida, né? Eu sempre estou mais centrada no presente. Se é uma pessoa que consegue apagar o passado com muita facilidade, principalmente naquilo que ele tem de ruim, sou eu. E olhar para o futuro sempre, Abujamra.
sabendo que nós estamos a todo momento sujeitos às maiores imprevisibilidades. Você pensa que as coisas caminham de um jeito, mas elas podem perfeitamente caminhar de outro. Então, meu desafio é esse. Agora, e o meu desafio é manter essa chama que eu tenho pela vida. Eu adoro a vida, entendeu? Adoro mesmo. Mesmo sabendo que viver é uma perigoso. Causa perdida, viver é para vomitar a vida, né? É. Mas viver é uma oportunidade única. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Viver é patético. Bom, a literatura é tão importante quanto a ciência e a filosofia. O que os cientistas e filósofos acham disso que você falou? Na verdade, quem diz isso, né, é um filósofo moderno que eu adoro muito e devo muito a ele, vou até portuguesar a pronúncia, Gilles Deleuze. Então, é ele que tem alguns ensaios maravilhosos a respeito disso. Ele aproxima a arte, né, a literatura, a arte em geral, a filosofia e as ciências em geral. Então, todas elas, e eu concordo plenamente com ele, produzem e constroem conceitos. De um modo geral, os filósofos acham, de um modo geral, que eles lidam com um assunto um tanto superior para poucos. O próprio Deleuze dizia isso. Só que o Deleuze dizia, a filosofia é para não filósofos também, não é? A filosofia deve ser lida por não filósofos. Inclusive, ele dava alguns exemplos. Spinoza, que é um grande querido meu também, dizia Deleuze. O Spinoza pode ser lido por qualquer camponês. Um nível médio de cultura, né, que a pessoa tenha, ela consegue entender o Spinoza. Agora, é exato, é claro, há filósofos, por exemplo, um Kant, Heidegger, que exigem um repertório maior para que sejam entendidos. E em relação aos cientistas em geral, ou ditos cientistas, de um modo geral, eles aceitam menos ainda que a literatura também seja produtora de conceitos. A Marlene Chauí adora Spinoza e adora Deleuze, etc. Vocês são uma raça complicada. Agora, atenção à pergunta. O que você acha de um autor que fala mal de Joyce, de Kafka, de Proust e se chama Paulo Coelho? Essa é para provocar mesmo, hein? E ele fala mal, né? Bom, o Paulo Coelho é um grande narrador. É um grande narrador. Mas como alguém já disse, alguém de uma forma muito debochada, e eu não posso perder isso. Já gostei. Perguntaram para ele, eu não me lembro quem foi que afirmou isso, eu não lembro se foi o Ziraldo, me parece que foi o Ziraldo. Ziraldo, por que o Paulo Coelho é tão lido? Por que ele é tão querido? Eu mesmo já me fiz muitas vezes essa pergunta. Aí a resposta, se não me engano, foi do Ziraldo. Porque ele escreve mal, como poucos. Normalmente eu vou na biblioteca mais quando eu preciso de um livro para fazer um trabalho escolar, né? O brasileiro chega cansado, vai chegar cansado do seu serviço, a primeira coisa que ele vai fazer é ligar a televisão. Primeira coisa é Rede Globo, né? O Record, que é uma emissora super poderosa. Se passasse realmente algo cultural, algo que realmente somasse, produzisse, passasse uma filosofia, algo que acrescentasse interessante, realmente o povo ia ter uma curiosidade para ler. Este é um país que não lê ou um país que não lê literatura? Este é um país que não lê ou um país que não lê literatura? Este é um país que lê pouca literatura impressa, mas ele lê.
a maioria ainda da população brasileira é uma população jovem. Agora, o jovem lê menos literatura, né, literatura impressa. Por quê? Porque ele tem menos tempo, porque as possibilidades dele de leitura, as outras, elas estão pipocando, não é? Então, lógico que eles leem menos. Muita gente diz, inclusive educadores, que o brasileiro não lê, o brasileiro lê menos. Olha, eu não vejo, nos países em que eu estive, em vários aí, inclusive na França, os jovens lendo muito mais do que os jovens brasileiros. Então, uma certa mania, não é? De centralizar no brasileiro. Pelo contrário, eu vejo, dizem, mas eu não cheguei a ver, não, nenhum francês lendo no metrô francês. Todos os estudantes na França, no metrô, ficam lendo, um ou outro. Agora, no Brasil, eu vejo muitos estudantes lendo no metrô, porque é talvez o único tempo que eles tenham de fazer a leitura. Eu defendo muito os nossos estudantes. Mas a profundidade de uma leitura parisiense é diferente de uma profundidade brasileira, não? Isso tudo depende do repertório, né? Naturalmente que eles têm um repertório, né? Possivelmente um pouco maior, né? Ana, os professores dizem que a informática é uma ferramenta. Ferramenta para quê? A informática, ela só pode ser uma ferramenta a partir do momento em que o professor não fique levando para a sala de aula essa parafernália tecnológica e substituindo mesmo, não é, o quadro negro por uma tela, você entendeu? Pelo data show e etc, etc. Agora, pode ser uma ferramenta, e quando você indica os caminhos de pesquisa, quando você indica eu acho que a tecnologia, a internet, né, ela dá acesso, não é, a um número de informações. Então, nesse sentido, de você começar, digamos, a um determinado assunto, eu faço muito isso com os meus alunos. Olha, hoje a gente vai ver isso, isso, aquilo. Vamos aprofundar, dou um tempinho para eles, né, de dias, vamos aprofundar tal assunto. Procurem na internet. Google. Isso, exato, no Dr. Google, não é? Agora, os professores, grande parte dos professores tem tantos ciúmes do Google. Não é, Bujanra? Ao invés de aproveitar. Ao invés de aproveitar, exatamente. Qual o grande escritor que você descobriu e qual o grande escritor que você ainda não descobriu? O grande escritor que eu descobri, se diz ao longo da minha vida, é isso? Deleuze. Diferença e repetição, Proust e os signos, entendeu? Agora, o grande escritor que eu ainda não descobri... Eurípides. Hã? Eurípides. Talvez que eu tenha lido, né, e ainda não tenha descoberto. Pergunta difícil. Não, mas tem muitos que eu ainda não descobri, que eu ainda fico em dúvida. Talvez, com toda sinceridade, talvez Dostoiévski. Claro. Indispensável, indispensável. A minha geração, que é praticamente a sua, nós só vivemos da literatura russa. Toda ela que nos interessa é Pushkin, é Gogol, é Tolstói. Aliás, tem uma história do Tolstói engraçada, vou contar para você. Conte. O Tolstói tinha um amigo brasileiro, autor teatral medíocre, e era meio brasileiro e português. E ele vivia em Portugal e sempre estava com o Tolstói lá onde vivia o Tolstói. E falava para o Tolstói, você tem que pegar esses teus livros e mandar para o Antero de Quental. O Antero de Quental vai enlouquecer com as coisas que você escreve. Você precisa conhecer, porque ele é um gênio em português. Ele manda na literatura portuguesa toda. Tolstói, não dava. Até que um dia ele falou, tá bom, leve esses livros aqui para o Antero de Quental. Aí chegou, deu os livros, o Antero de Quental leu e falou assim, olha aqui, seu filho de uma puta, nunca mais me traga um texto desse autor, porque se alguém lê, ninguém mais vai escrever. Maravilha. Você mente? Minto. Quem não mente? Mas aqui posso me salvar? Saramago, parafraseando
Há mentiras que passam por verdades, há verdades que passam por mentiras. Tudo é uma questão de credibilidade. Esse Saramago... Eu adoro isso. Saramago é um lixo mesmo, hein? Ana Haddad, você chora? Choro muito. Por quê? Eu choro porque o que mais me incomoda neste mundo é a injustiça. E a todo momento nós nos deparamos com situações injustas, pessoas injustiçadas. Eu choro muito. Eu sou chorona, acho que como toda árabe. Você chora diante da beleza? Choro. Ana Haddad, quem maior mal fez ao mundo? O poder, a religião ou os bancos? Nossa, que escolha difícil. Você já vai juntar os três, é isso? Pronto, os três, bem. exatamente, os três. Você Mas eu diria que até dos três, talvez a religião. Claro, só de perder a caça às bruxas, pronto. Você é religiosa? Não. Como é que você gostaria de morrer? Acho que como a maioria, dormindo. Mas você sabe que vai morrer no hospital com aquele negócio assim e tal, né? Não seja Ana cruel, Haddad, não seja cruel. Seja pergunta, mais generoso. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte. Eu penso muito nisso. A miséria humana, a miséria humana, em grande parte, está em nossas mãos. Em grande parte, nós podemos atenuá-las ou acentuá-las. E que pergunta você gostaria que eu não tivesse feito? Nenhuma. Nenhuma. Você foi muito generoso Agora, então, comigo, vamos ver, muito generoso. para a gente terminar esse namoro, uma pergunta bem simples. Ana Haddad, o que é a vida? A vida, penso eu, a vida é movimento, transformação, intensidades. Então, a última pergunta. Ana, o que é a vida? Não precisa não. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Quando eu me sinto desesperadamente miserável, eu leio Thomas Bernard. Tem efeito de um elixir que me acalma pela visão de que é melhor não esperar muito da vida. Uma dose de Bernard deixa claro que a única esperança é continuarmos sendo quem somos. Os escritos de Bernard sugerem que a maior estupidez é abandonarmos nossos hábitos e nossas paixões na expectativa de uma vida melhor. A vida, meus amigos, nunca será mais do que aquilo que nossas paixões e perversões dela fizeram.